Concentra, garota. Tô concentrando, estou rindo para o público. Para, bebê. Olá, sejam muito bem-vindos. Eita, tinha que entrar um e-mail agora, gente. Concentra, né, bebê? Concentra. Ensaia todo, me manda parar de rir. Fechei tudo, mas o Carrefour entrou. Patrocinadores oficiais de Joana de Ângeles, Carrefour, Extra, Omo, Tudo Rexona, limpeza, né? sim, Compras de limpeza. Rexona, isso, Ajax, A Jax é para tirar o egoísmo. água sanitária para deixar tudo limpinho, sem E bactérias luminoso. e luminoso. Vamos! Olá, sejam muito bem-vindos aos Eu Ai, já ficou tão... sei. Isso é o inconsciente dizendo que é você que tem que fazer, mas eu não, eu sou egoísta, vai ser eu. Sabe quando a pessoa cai do seu lado, que você tenta não rir para não ficar mal na cena? Não dá para não rir. Ai, ai. Ai. Olá, sejam muito bem-vindos ao Aprendizes de Joana. Zoeira, não trancou, não. É que eu ensaiei tanto que eu não sei o que eu falo no segundo momento, mas agora vai. Tá, vai, eu tô torcendo por você. Uhum. Olá, sejam. Gente. Eu continuo torcendo por você. É. Olá, sejam muito bem-vindos ao Aprendizes de Joana. Hoje estamos no 6º capítulo e vamos ver o item Autorrealização e Paz. No livro físico, estamos na página 133 e vamos até a página 137. Juliana, tudo bem com você? Ei, Dani! Olá, pessoal! E aí, tudo certo? Autorrealização e paz. Que tema... Deixa eu achar uma palavra educada aqui para dizer. Lindo! Que temazinho lindo. Estamos no 25º episódio. Deixa eu falar antes que você vai dizer, falou 25º. 25º episódio do livro Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. E hoje nós vamos falar de quê, Ju? Autorrealização e paz. O que seria autorrealização? Olha, muitas definições. Joana vai fazer um trabalho belíssimo aqui nesse capítulo. Eu pesquisei naquele outro livro que a gente já recomendou também, sabe, Dani? Que é o Elucidações Psicológicas, ele é pesado. Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo. E uma das coisas que me chamou muito a atenção é que ela associa, né, autorrealização e paz. Para você alcançar a verdadeira paz, é preciso, né, é necessário adquirir a autorrealização. Então, por isso, esse tema, essa questão da autorrealização, que tem a ver com o amadurecimento psicológico, tantas coisas que a gente já vem falando. E uma das definições que eu gostei muito é que Joana vai associar a autorrealização com o esforço que a gente faz no bem direcionado. Né? Eu achei isso É o tal, fantástico.
É o tal do autoaprimoramento, né, que ela traz logo no início aqui, né, que a gente começa a ler assim, a verdadeira paz é adquirida mediante o logro da autorrealização, Isso. coroamento do processo de autoconhecimento Uhum. e de conduta dentro dos padrões do dever, que resulta em verdadeiro prazer. É tanto alto nesse início, né, que a gente coloca até mais alto, né? Mas é esse trabalho, né? Ela vem agora, Isso. parece que as coisas estão afunilando, né? Assim, a gente vem entrando num processo aonde a gente percebe todo o trabalho que a gente já vem tocando, né? Ego, self, sombras, autorrealização, autoculpa, auto isso, auto aquilo. Quer dizer, isso tudo como vai desenhando, como vai nos conduzindo Sim. à paz. Mas é importante isso que você falou, que a gente também precisa ter a nossa parcela de participação, né? E Sim. aí, um pouquinho mais para baixo, ela trata assim, a gente hoje mais reage ou mais age? Bom, deixa esse comentário para depois, eu não vou dizer agora não. Mas é muito interessante essa questão dos autos, né? Autoencontro, autodescobrimento e a autorrealização, porque a coisa tem que estar aqui no nosso, né? No nosso esforço, no autodesenvolvimento, de você colocar-se verdadeiramente a sua vida, a sua essência, a serviço do melhor. E nessa escolha, agindo, a gente escolher agir e não ficar reagindo naquele sentido do deixa as coisas me levar, né? Porque reação, você está ali, parece que na maré ou no efeito manada, deixando as coisas irem acontecendo. E ela falou justamente nesse pedacinho também que você leu, Dani, que é verdadeiro prazer. Porque quanto, não é, a gente está nessa reação e deixando só com que o corpinho, né, a matéria usufrua da existência. E o quanto o livro Conflitos Existenciais, que a gente já trouxe, né? Você trouxe aí alguns exemplos, Uhum. a gente trouxe na live, a gente veio trazendo no Sim, episódio anterior, que fala, né, sobre essa culpabilização, sobre raiva, sobre medo, sobre ressentimento, a violência, a crueldade. Quando eu li aqui Autorrealização e Paz, esse capítulo, ficou muito claro o quanto a gente transfere ainda para os outros ou para alguma situação o resultado final. Aí eu queria trazer uma breve história aqui, que tem uma breve história, que conta mais ou menos assim, né? Uma moça, uma senhora estava buscando uma pessoa para trabalhar na casa dela, uhum. e aí ela recebeu a indicação de uma moça que era muito boa no que fazia, né? Na limpeza, em Na geral. faxina. Yes. E aí, essa moça teve um contato por telefone com essa senhora e acabou sendo contratada e foi trabalhar um dia lá na casa da senhora. E assim, de fato, a menina era muito boa. A menina chegou no carro dela, já toda, né, nova, quer dizer, assim, com todos os requisitos assim não sei se é pejorativo falar, mas uma boa aparência. Não sei se esse termo é usual ou não. Mas, enfim, chegou para trabalhar, fez todo o seu serviço, sem descansar, sem se melindrar com qualquer situação, era banheiro, roupa, Uhum. louça tal, e vamos embora, vamos trabalhar, né? Aí chegou um dado momento aí do dia, ela deu uma parada e pediu o telefone emprestado para essa senhora para poder fazer uma ligação. E ela fez a ligação
para uma outra pessoa e aí começou a conversar. A senhora se oferecer, na verdade, né? Uhum. A senhora está precisando de alguém para que faça uma faxina? E aí a pessoa do outro lado da linha disse assim, não, eu já tenho uma pessoa que trabalha muito bem. E ela insistiu mais uma vez, mas eu limpo muito bem todas as partes da casa, sou muito cuidadosa. Além de limpar, eu ainda lavo, passo, enfim, né? Cuido do jardim, eu cuido do jardim por minha conta. Cuido da louça. É, cuido muito bem. E a senhora do outro lado da linha voltou a dizer, não, muito obrigado, eu já tenho uma pessoa que já faz tudo isso e faz muito bem. Aí insistiu uma terceira vez e não teve resultado, e aí ela desligou o telefone. Aí a senhora que tinha contratado ela virou para ela e falou assim, nossa, minha filha, que pena, você perdeu o Trabalho. outro trabalho de faxina. Ela, não, eu só tava conferindo se o que eu faço de fato é bem feito. Ou seja, ela ligou para outra casa que ela tinha feito um Uhum. serviço para ter certeza de que tinha feito direito, de que tinha feito bem o que ela tinha se proposto a fazer. E aí veio uma dúvida no final de toda essa história, que sempre aparece, né? Quantas vezes nós temos essa coragem de confrontarmos as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos trabalhos, para a gente de fato receber um feedback sincero? É. A gente age em busca das respostas, em busca do autoconhecimento, de saber se, é como diz Santo Agostinho, né, ao final do dia, a gente interroga a si mesmo se alguém teria queixa de nós, ou a gente, deixa isso para lá, né, se teve ou não teve, eu não quero pensar nisso. Então, eu não quero saber se a pessoa gostou ou não da faxina, eu não vou atrás desse feedback sobre o meu desenvolvimento, né? Sobre o que eu tenho feito. Que coisa, né? Que É. coisa. E aí, já que a gente está contando a história, Dani, não estava programada não, mas vamos seguir naquilo que a intuição manda, né? Lá na casa, na nossa casa de Clara de Assis, no domingo a gente faz uma reunião com os trabalhadores, que é um culto no lar, um evangelho no lar. E ontem, a gente falando sobre os trabalhadores da última hora, um companheiro da casa, o Wallace, ele contou uma história que acho que tem muito a ver com isso. Ele falou era um trabalhador, né, que veio se oferecer para um trabalho também, e o trabalho acho que deveria ter algum tipo de relação com um trabalho manual que usava ferramentas. E o rapaz muito necessitado, precisando trabalhar, chegou e, né, falou assim, olha, o patrão disse, bem, eu tenho trabalho sim, você tem suas ferramentas para trabalhar? E a pessoa falou assim, não, eu tenho sim a minha mala de ferramentas. Então, tudo bem, você pode trazer então sua mala de ferramentas para eu ver? E o rapaz foi e trouxe, né, a mala dele de ferramentas e mostrou para ele as ferramentas que ele tinha. E o patrão, ao olhar, né, aquelas ferramentas sujas, mal cuidadas, né, ainda algumas enferrujadas, outras ainda com resto de material de trabalho, ele olhou e falou assim, olha, eu tenho trabalho, mas infelizmente nesse momento eu não tenho trabalho para você ainda. Porque se você cuida das suas ferramentas dessa forma, imagina como você vai cuidar então das minhas máquinas. Num próximo momento, quando você aprender a cuidar das suas ferramentas, se você quiser voltar, eu realmente tenho trabalho, né? E como é que a gente cuida das nossas ferramentas? E quantas vezes a gente não sabe cuidar das nossas ferramentas, a gente não sabe cuidar da nossa vida, mas a gente quer meter o dedo na vida do outro. A gente acha que tem conselho, que a gente tem solução para resolver a vida do outro, mas não está olhando para a forma como a gente deixa as nossas próprias ferramentas. Né?
É isso. Dá para a gente gravar num outro dia da semana, gente? Porque começar a semana, só com essas reflexões, a gente vai passar a semana toda assim, nossa, gente. É para isso que aqui estamos, Dani. Bora lá, olha, na busca da autorrealização, como diz a nossa brilhante Joana de Ângeles, todo serviço é digno e relevante, de acordo com o devotamento com o qual é executado. Então, que saibamos executar o nosso autodesenvolvimento, nosso autoaprimoramento, tudo aquilo que compete efetivamente a nós, sem ficar jogando para o outro, né? Pois é. E nessa última fala aqui, eu acho que é a última fala da história, né? Na página 135, segundo parágrafo, quando não se é capaz de reconhecer a transitoriedade das circunstâncias e a fragilidade orgânica na qual o espírito viaja no processo evolutivo, os conflitos estabelecem-se, apresentando-se disfarçados de falsos triunfos e de preconceitos mórbidos. Eu não sei se eu peguei a frase no meio da espiga do milho, mas o milho como um milho inteiro, né? Então, tudo serve para a gente fazer aquela... Milho faz o quê mesmo? Faz um monte de coisa, pipoca. Para a gente fazer a nossa paçoca diária de reflexões, a gente precisa ter, talvez, esse olhar, né, mais caridoso, primeiro com a gente, né? Quanto a gente frágil, né? Somos, de fato, seres em evolução, mas eu me recordo, assim, muitas vezes a gente perde um ente querido ou a gente se depara com uma situação muito difícil de perda e a gente perde todos os nossos as nossas razões, né? A gente perde inclusive a nossa fé, né? Perde toda a nossa conexão. Por quê? Porque cria-se um vazio, essa perda, seja de qualquer coisa que for, com um sentimento assim de que, poxa, eu podia ter aproveitado mais. Então, quando você fala assim, nossa, eu sirvo para dar pitaco na vida dos outros, mas eu ainda não sei cuidar da minha, então a gente precisa talvez fazer uma reflexão, né? Como eu estou convivendo com quem está ao meu entorno, né? Será que eu só estou reagindo ou será que eu estou agindo de fato para a amorosidade, para a caridade, para a evolução, como diz Allan Kardec, né? Intelecto moral, ou a gente ainda está nos nossos atavismos, ainda lá no nosso primórdio, onde a gente acha que certo é certo, errado é errado e não tem meio termo. Então, eu queria só trazer essa reflexão para a gente. Como somos frágeis, Sim. nós precisamos dar valor às relações, dar valor a tudo aquilo que a gente ganha e recebe. Quando a gente recebe a nossa vida, cara, nós recebemos a nossa vida. Então, como desgastá-la de forma errônea? Tudo bem, no começo a gente pode estar de forma errônea, desgastando aí a nossa vida, mas conforme a gente vai criando uma consciência e um amadurecimento, Sim. eu acho que a gente começa a ver que a gente pode aproveitar de uma outra forma a nossa existência. Pois é, e nesse começar a ver, precisa agir, né, Dani? E, bom, nós, há 2 episódios, né? Acho que foi no retrasado, a gente falou das aristocracias e citamos obras póstumas, mas aí Joana de Ângeles vai complementar agora, fazendo um resumão mais aprofundado, né? Para quem, de repente, não tem obras póstumas, ainda ficou com dúvida, mesmo que eu tenha, né, ido lá e trazido alguns conceitos, mas Joana de Ângeles, então, nesse livro, ela vai trazendo agora nesse capítulo, passo a passo, a explicação de cada aristocracia, da patriarcal, por hereditariedade, pelas forças, e
reforçando, na verdade, a importância desse momento em que nós não podemos ficar na aristocracia intelectual. Nós precisamos avançar para intelecto moral. Ou seja, essa ação que te chamou tanta atenção, Dani, para a gente não reagir, mas a gente agir, é agir desenvolvendo, pegando esses autos para se autorrealizar dentro daquilo que é o nosso chamado, que é a nossa evolução. Isso vai acontecer, isso está na nossa natureza, a evolução. Precisamos, com a autorrealização, ir despertando, ir se entregando a esse processo de despertamento. Até traz aqui depois, no final dessa belíssima introdução, que ela cita obras póstumas, né? Na página 136, eu até anotei assim, que muitas vezes, isso é uma pergunta, muitas vezes a gente se vislumbra com as conquistas pelo que nós temos ou pelo que nós estamos nos transformando. Porque se é um processo de transformação, a gente tem que começar a enxergar esse processo, né, de mudança. E aí até, Joana traz assim, a evolução cultural e ética da sociedade, a pouco e pouco desmontou a arbitrária máquina do poder aristocrático do berço, né? Demonstrando que em todas as classes o ser humano pode atingir culminâncias, tornando-se digno e poderoso mediante o esforço e o conhecimento, nascendo então a potência do dinheiro, porquanto através dele se podem conseguir servidores, áulicos, bajuladores, soldados, ao lado das coisas que satisfazem as necessidades emocionais e os tormentos psicológicos. Então, olha como nós somos adaptáveis, né? Se a gente tem, de alguma forma, status, a gente, por muitas vezes, tenta valorizar o quê? Quais são os valores que nós queremos implantar na nossa existência, né? E aí, mais para baixo, já traz a fala, né? Logo se manifestam os valores defluentes da inteligência, do idealismo, que removeram tronos e retiraram os dominadores perversos, abrindo espaços para a nova aristocracia que se tornaria resultado da união da inteligência e da moralidade. Surgindo, então, ela vem falando, né, de Allan Kardec, lá começou o processo, né, de codificação, e aí ela traz essa nova expressão, que é intelecto e moral. Sim. Cuidado que fica parecendo intelecto e moral, esse imoral fica parecendo imoral, né? Intelecto moral. Moral. Pois é, e nessa intelecto moral, novamente, esse chamado para que a gente consiga fomentar o respeito pelos direitos ao próximo, a gente entender a solidariedade, entender que esse desenvolvimento é a direção segura para a planificação, né, da sociedade, para o avanço, para a autorrealização, para a aquisição da paz. Às vezes, eu ouço falar, e acho que já falei por muitas vezes, né? Eu quero paz. Mas não é um negocinho que a gente vai ali e compra, né? É um trabalho, é um resultado. A paz, para você alcançar a paz, você tem que ter todo um investimento que vem por trás disso. Naquele outro livro das elucidações, Joana fala que a elucidação, que a autorrealização é todo um lento, complexo processo de despertamento, desenvolvimento e amadurecimento psicológico, né? De todas as adormecidas potencialidades íntimas.
nós precisamos acordar a nossa centelha divina, digamos assim, né? E ir pouco a pouco, desenvolvendo, amadurecendo, despertando, e a gente vai conseguir a paz. Fazendo esse processo de autoconhecimento, né? E quando a gente fala em autorrealização, que está tudo, na verdade, tem uma lógica de andar aí, né? Eu tenho que me conhecer, eu tenho que tirar um pouco as arestas das minhas culpas, e a gente vai aparando aí até a gente chegar na autorrealização. Mas uma coisa também que ficou muito forte para mim na autorrealização é, é o momento que a gente faz a transição entre as nossas miopias e as nossas cegueiras para o que de fato está acontecendo, para o que de fato está acontecendo nas nossas vidas. Porque muitas vezes a gente fica naquele processo, Joana até traz aqui num determinado momento da leitura, essas guerras, né, que nós colocamos pigmeus como gigantes dentro da nossa sociedade. E aí a gente toma esses pigmeus como verdade, só que, na verdade, todos esses pigmeus têm um objetivo final. E muitas vezes a gente entra numa discussão dentro da nossa família, seja do que qual área for. Vamos dar um exemplo: a gente entra numa discussão de política dentro da nossa família e a gente esquece de trazer Jesus para a conversa. A gente vai colocar apenas os meus e os seus interesses, né? Cada um de um lado brigando para ver quem sobrepõe a opinião do outro. E aí a gente esquece de fazer essas lógicas e essas discussões pensando como Jesus agiria, como nosso guia nos agiria e qual o impacto de muitas vezes a gente abrir mão da nossa opinião, da gente abrir mão para um novo pensamento. Então, a gente ainda não consegue fazer essa mistura, né, de fala você um pouco daqui, que eu vou contemporizar daqui, e aí a gente vai chegar numa terceira opinião. Parece que a gente só tem duas, ou a minha ou a sua, né? Mas Joana de Ângeles fala nesse pedaço também, nesse item que a gente está estudando, nós temos muitos exemplos, né, de autorrealização. Você falou de Jesus, além de Jesus, nós temos muitas pessoas que deixaram exemplos muito bonitos, né? E a gente precisa, na verdade, aceitar esse convite o quanto antes da lei do amor, do conhecimento, do estudo, da gratidão como uma das ferramentas para a gente iniciar esse processo de despertamento, né, de si mesmo. E eu quero só, então, finalizar com uma outra citação que ela traz do livro Elucidações, sobre a falta de tempo para autorrealização, né? Quanto a gente tem dedicado de nossas vidas para o nosso aperfeiçoamento. Que esse seja, então, mais um convite e um reforço para nos dedicarmos, né, ao que ela lá no início falou, para a gente alcançar o verdadeiro prazer, aquilo que verdadeiramente é duradouro e faz parte do crescimento para a nossa verdadeira vida, existência. Não apenas esse momento aqui da Terra, mas o que conquistamos para todas as existências, né? E é isso. É isso, é só tudo isso. Vou te convidar para gravar Joana de Ângeles todo dia, então, já que a gente precisa dedicar mais tempo. Mas como é educativo, inclusive, né? Esse, por exemplo, não é entre aspas nada, é um compromisso mesmo da gente estar aqui gravando, e quanta energia ela envolve, né?
porque se antes eu estudava 50 minutos por semana o Espiritismo, hoje eu garanto que está sendo bem mais. Então, como no começo vira uma obrigação, aí no meio do caminho a gente já começa a falar assim, poxa, que saudade de gravar Joana, porque parece que faz falta aquele estudo, aquela conversa. Então, muitas vezes, o remédio ele não é doce no início, mas do meio para frente ele pode ficar, ele pode ir melhorando, né, o sabor, e a gente pode ir aproveitando cada vez mais momentos para a gente se dedicar à nossa autorrealização. Eu ressalto, tirarmos a nossa autoculpa. Nós não podemos viver eternamente com culpa. Nós precisamos entender o que somos e daí para frente para onde queremos ir. Perfeito. E você aí que está assistindo a gente, de que forma você tem aproveitado seu tempo? Que passos você tem dado para a sua autorrealização? Você está mais reagindo pela vida ou está agindo em direção ao seu amadurecimento psicológico? Sendo gratos, por exemplo, não é isso? Gratos pelo bem que nos chega, gratos pelo mal que não nos chega, gratos pelo mal que nos chega, segundo Dona Elza, gratos pelo mal que já não faço e grato pelo bem que já consigo fazer. Já inseriu mais 2 itens aí. Já. Ela falou que está dando aula para Joana de Anjos agora. Ju, pessoas então, queridas. Tá bom. A gente se vê no ao vivo. Nos vemos no ao vivo logo mais. Beijos. Beijo grande.